Muito bem, boa tarde. Iniciando então o nosso comentário de fechamento desta segunda-feira, dia 3 de agosto, início de semana, início de mês. Vamos trazer então as movimentações dos principais ativos, principais mercados e atualizações dentro dos modelos operados pela equipe Leandro Stormer. Antes de eu trazer tais movimentações, eu gostaria que os senhores me enviassem um feedback de como está o vídeo, como está o áudio. Todo mundo consegue me ver? Obviamente que eu acompanho ao vivo. Fico então no aguardo. Aparentemente está tudo certinho. Eu vou dar início. Ok? Muito obrigado. Legal. Então começo aqui pela atualização do dia, que fica por conta de Lojas Renner. Tá, então, pessoal, obrigado aí pelo feedback. Tudo certinho. Lojas Renner não, né? De Lame 4. Lojas Renner era o antigo trade do FR2. Então, o Lame 4 gera entrada na compra. Tá? A entrada foi postada há pouco no LS Live. 16,83. Stop em 15,98. 15,98. Então, por aqui fica o stop. E a saída fica nas últimas duas máximas. Né? Alvo móvel, então por hora o alvo fica em 17,33. Esse é o alvo das lojas americanas que gera entrada então por FR2 dentro da ótica método Stormer. Certo? Dentro do método Leandro não temos nenhuma atualização. O papel que detém a posição é Klabin. Né? Foi feita uma entrada aqui no rompimento dia 23. Esse trade já tem 7 dias de vida. A RP está logo acima em 21,60, 21,59, quase bateu no ponto ali. Como o mercado se aproximou ali da nossa realização parcial, ficou 0,5% da RP, provavelmente amanhã a gente já traga o stop para a mínima do dia. Mas a gente vai comunicar isso em tempo hábil. Tudo bem, então o Ibovespa inicia a semana em queda, né, caindo aí 1,5%, contrariando uma expectativa inicial. A expectativa inicial era que o candle de sexta-feira da semana passada, fosse acionado. Porém, o volume hoje é baixo, nada que traga consigo uma expectativa muito baixista, embora no diário a tendência seja de baixa. Né? É importante salientar isso, não confundir a expectativa de recuperação associada ao gráfico semanal com a tendência do gráfico diário, que é de baixa. Tá? Até mesmo a própria média móvel de 9 períodos volta a virar para baixo. Tinha virado para cima na sexta, vira para baixo hoje, então ela se alinha com o movimento da média móvel mais longa, aqui da média móvel de 21 períodos. Tá? Então, se a mínima de hoje for perdida, a expectativa é a continuidade do movimento. Vamos ver o que o mercado opta em fazer. No intraday, hoje tivemos trade na ponta de venda, o mercado abriu então em gap de baixa, formou aqui o que nós chamamos de primeiro movimento, que foi aqui, né? Foi acionado às 11h30, o mercado gerou uma entrada às 11h30 e uma outra entrada às meio-dia e meia. Após 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles, ambas as posições foram encerradas. Tá? Então, trade vencedor. Afinal de contas, o preço médio aqui estava na faixa dos 50.500 pontos, com posição dobrada, 150 pontos com posição dobrada, então resultado válido e tranquilo. No dólar, temos a moeda deixando aí um candle de dúvida, ainda sob a linha de referência aí do canal de alta. Esse é o gráfico não ajustado. No gráfico ajustado ao toque da máxima do ano, em cima da máxima do ano, né, um candle de dúvida ali é deixado. A expectativa é de alguma correção, né? O próprio último movimento aqui no dólar já tem 5 movimentos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? A expectativa seria uma correção de curtíssimo prazo. Vamos ver se tal leitura se configura.
WDO U15 no intraday não gerou nenhuma operação, abertura em gap de alta, o mercado ficou lateral o dia todo. Commodities, é hora de falar do milho, o milho que hoje atualiza a posição aberta por média móvel de 9, né? Então, quem tinha posição aberta na venda aqui desde o dia 14, fecha a posição e vira para compra. Trade de 90 centavos de lucro, 90 centavos no milho por contrato dá em torno de R$410. Vamos ver se minha cabeça está boa. 405, errei. É a cotação vezes 450, né? Então, um lindo trade na venda e agora vira-se para a compra. Interessante, porque o milho está tentando montar um fundinho aqui sob uma zona de suporte. O boi, BGI V15, contrato vencimento outubro, vai desenhando aquele cenário simétrico que a gente já havia estudado, né? O rompimento aqui de 145,90 aciona possível ombro, cabeça a ombro, simetria bem positiva. Quem já tem posição por média móvel de 9, excelente. Juro, contrato de janeiro demonstrou bastante força hoje, né? Entrou aqui na zona do gap. Esse é o sinal de que o mercado tende a fechar o gap que ficou aberto desde a elevação da Selic na semana passada, né? Embora a gente pode observar que um retângulo aí com limites em 13,25 e 14,25 parece ser construído a partir de então. Dow Jones em queda, caiu aí 200 pontos, mais de 1,15%. A resistência aí na zona dos 17.775 pontos parece ter mostrado efeito, né? O mercado volta a apontar para o suporte em 17.440, abaixo disso, próximo suporte 17.000 pontos. Em relação aos destaques do dia, o grande destaque hoje fica por conta dos bancos, mais exatamente o Banco Bradesco, né, que anunciou a compra do HSBC. O Bradesco hoje abriu em gap de queda, mas não fez grandes movimentos a partir daquilo, né? Chegou a perder a mínima nos primeiros 15 minutos, depois chegou a sugerir o fechamento de gap, não fez isso, então não teve um movimento mais direcional de queda e nem fechou o gap, andou mais de lado. Banco do Brasil demonstrou força, né? Subindo aí 1,13, acionando a inside do bar da semana passada, no semanal, sugerindo aqui alguma recuperação nesse prazo. E Itaú também ficou mais comportado. Coloco a movimentação de Braskem em queda após testar a zona de fundo anterior aqui em 12,23, dentro de uma tendência de baixa no diário. Embora ela tenha zigue-zagueado para cima, as médias ainda denotavam um viés baixista no gráfico diário. Petrobras em queda. O bate-papo de abertura que foi comigo hoje, a gente colocou a possibilidade de uma venda aqui, né? Pelo Dave Landry, pela inside bar que se desenhava no diário. Tá? Quem usou esse argumento como day trade capitalizou mais de 2,5%. Tá? Petrobras que marca agora, consolida mais um topo abaixo do topo anterior. Já a Vale também em queda, mas cenário mais lateral dentro do candle de sexta. E basicamente é isso. Vamos iniciar então a interação com o pessoal. Eu começo respondendo a questão aqui do Gay Stola, que diz o seguinte: Vlad, o Stormer no chat semanal falou que a Lama estaria fazendo uma cunha baixista e hoje deu entrada no diário. É que uma abordagem não tem nada a ver com a outra, né? Então é importante não misturar as coisas. Position é uma coisa e FR2 é outra completamente diferente. Deixa eu tentar ver qual é a figura aí que estava sendo observada. Provavelmente seria essa, né? Então, de fato, está sendo desenhada uma cunha de alta que tem implicações baixistas, né? Mas que só é acionada abaixo da linha aqui de referência, né? E o trade de FR2 não leva isso em consideração.
Lobo diz o seguinte: Vlad, aqui no meu gráfico a média móvel de 9 deixou de apontar para baixo e está na horizontal. Isso já é suficiente para trade? Não teria que aguardar virar para cima? Olha, não sei qual é o gráfico que você está utilizando. Se você está utilizando a média móvel de 9, a média móvel exponencial, na sexta-feira ela estava cotada a 26,91. Hoje ela fechou cotada a 26,92, ou seja, ela subiu, ela virou para cima. Ficou com dúvida, é só olhar o valor da média. Estava 26,91, agora 26,92. Média móvel exponencial gerou entrada. Tá? E o Simon disse que o XP Pro aqui tem um gráfico um pouquinho diferente. Cara, eu já não sei o que dizer. Eu utilizo o Profit Chart, né? Teria que entrar em contato com o suporte da XP. Realmente isso eu não tenho como... Não tenho solução para isso, né? Não sei exatamente qual é a base que a XP utiliza, aí já complica. No gráfico que eu utilizo, a média virou para cima, tá? Mariana Novaes. Vlad, o dólar vai recuar para a entrada na compra ou vai subir para eterno? Ideal seria um pullback no canal rompido até a média móvel de 21. Olha, quando todo mundo achar que o dólar vai subir para sempre, ele marca um topo, né? Normalmente é assim. Mas no diário é inequívoca a tendência de alta, embora na minha leitura está iminente algum tipo de correção. Pelo menos no curtíssimo prazo. Tá? Eu vejo o dólar tocando o topo do ano aqui no gráfico ajustado. Tem muita gente que usa esse gráfico, né? Embora o gráfico de memória seja esse aqui, né? Aqui no ajustado o gráfico, o topo já foi para o saco. E o patamar de preços que as cotações tocam, né? Fica na linha de referência aqui do canal de alta. Então, o papel está lá, tocando a linha de referência do canal de alta, fora da banda de Bollinger, né? A própria FR2 aqui está em níveis bastante elevados, acima de 70, 76 no momento. Tá? Só que trade contra a tendência sempre é mais difícil, né? Então qualquer mínima perdida confirma a expectativa de correção. Por um prazo maior, o meu alvo para o dólar é esse. Ó. Nós tivemos aqui um rompimento de triângulo simétrico. Então a gente pode traçar a amplitude do triângulo simétrico como objetivo. Né? Podemos também projetar a última perna anterior alternada. Olha lá, já temos dois alvos. Lá na faixa de 3,75. E o mais interessante, vejam que aqui no gráfico mensal, o pivô de alta do dólar aconteceu lá em 2012. Né? Se eu traço uma projeção, uma extensão de Fibonacci clássica, né, que seria a amplitude do pivô plotada a partir do seu rompimento, o alvo de 261% fica basicamente naquele ponto. Deixa eu otimizar aqui no gráfico semanal para pegar os pontos certinhos. Vamos ver. Olha lá. Ó. Então nós temos três extensões de fibra batendo no mesmo ponto. Tá? Que seria a extensão de 261 do pivô de alta primário. Isso aqui é um pivô de alta. Projeção de 261. Vamos até tirar as outras projeções aqui para não atrapalhar. Ok. Em vermelho a projeção alternada da última perna. Em azul a projeção do triângulo ascendente. Então, por um prazo maior, esse seria o alvo, né, do dólar. Lembrando que existe o alvo simétrico ainda, né, cujo alvo ficaria lá só em 4,60, que é a máxima do ano de 2003. Então tá aí. Mas no curtíssimo prazo eu vejo alguma correção. Ó, o João mandou a dica aqui para quem está enfrentando problema com o XP Pro. Ó, Simon, dá uma olhadinha ali na questão do João, pode te ajudar. Né? Realmente ali que você colocou, o XP Pro não parece não trabalhar com outro valor, né? Aí realmente eu não sei o que dizer. Eu não tenho resposta aí para essa colocação.
O James coloca, Vlad, o dólar só vai corrigir quando o Fed anunciar a alta de juros. E sempre assim, sobe no ato e cai no fato. Pode ser. Assim que saiu a notícia bombástica, pode ser. Como a gente não opera a notícia, né? Segue o preço. Então é isso aí. Vamos lá. O Mark pede avaliação de venda na Sula. Se tem alguma venda em Sula 11. Bom, Sula foi um papel que rompeu o topo histórico aqui, né? Topo histórico não, perdão, topo do ano. Certo? E abriu um espaço muito claro para a busca, aí sim, do topo histórico. O problema é que esse rompimento aconteceu esticado. E na sexta-feira o papel também rompeu esticado aqui, aí sim o topo histórico. Infelizmente, né? Porque o papel continua subindo mesmo, apesar dos sinais não serem adequados. Hoje é o sexto dia de alta e dependendo do sinal que o papel deixar amanhã, Mark, é possível avaliar sim uma operação de venda. O que eu não gosto muito dessa venda aqui é o seguinte, o papel acabou de romper, então atuar contra a tendência após o rompimento é mais ousado. Outro argumento é o fato que a última correção foi aguda. Isso abre uma maior probabilidade da próxima correção ser lateral, de não valer a pena se fazer a venda, né? Se achar o topo do mercado, mas o mercado não cair a ponto de você realizar lucro e apenas corroer aqui um descanso no tempo, né? Então eu prefiro esperar uma correção e buscar um sinal de compra na próxima retomada da tendência vigente. O Bob diz o seguinte, Vlad, dia 30/7 entrei numa tática de guerrilha em light, apesar de você não citar o ativo na planilha. Hoje bateu 3,5%, pode confirmar? Na realidade, eu não disponibilizo uma planilha atualizada com os trades da tática de guerrilha, Bob. Não sei qual é a planilha que você está utilizando, tá? Mas, você entrou aqui num trade nesse dia, né, que foi no dia 30, perfeito. Hoje bateu no alvo, excelente, ótimo trade. Mariana, Vlad, tem um Joy de Napoli na Vale? Diz que eu estou elegante hoje. Tá bom, obrigado. Joy de Napoli na Vale, será que é no gráfico diário? Vamos dar uma olhada. Joy, ainda não. Ainda não. Para termos um Joy de Napoli na Vale, a Vale precisa fechar acima da média exponencial de 3, que é essa linha azul aqui. Então amanhã, dependendo do jeito que a Vale fechar, a gente pode ter sim. Quem acionou um Joy de Napoli no diário foi Marco Polo. A superação da máxima de sexta-feira acionou essa entrada que tem stop abaixo de 2,20. VEG, é um fechou fora, fechou dentro no diário? Questionou Smart Trader. Fechou fora, fechou dentro. Vamos ver. É um fechou fora, fechou dentro, acionou o trade. O problema desse fechou fora, fechou dentro, Smart Trader, é o seguinte. Do ponto de entrada para o alvo, nós tínhamos 2,80. Do ponto de entrada para o stop, nós tínhamos 4,3 de risco. Então pergunto, vale a pena arriscar 82 centavos para buscar 50? Aí é uma questão de gosto, né? Mas não é o tipo de trade que a gente costuma aceitar. Tá? Que é um fechou fora, fechou dentro? É. A questão é aceitar ou não, né? Eu confesso que eu não vejo esse como um sinal muito potente. Atuar contra a tendência é muito difícil, pessoal. Então, quanto mais exigente formos, melhor. CEMIG, questionou o Obi-Wan. Vou dar uma olhadinha então no gráfico da CEMIG. Bom, a CEMIG no diário está corrigindo aqui a última tendência de baixa, né, a última perna de queda. Tá? Encontrou suporte. Eu estava no gráfico ajustado, perdão. Mas encontrou suporte aqui na mínima do ano de 2004. Olha lá. Aqui na faixa dos 9,50, dos 8. Ó. Aqui era a mínima, né? 8,80, 8,75. O semanal fica mais limpo isso. Tá? Superou máxima da semana passada. Isso depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas de queda.
seja, a expectativa para um prazo maior é uma correção um pouco mais longa. Ou seja, isso é um sinal que esse candle aqui tende a não surtir muito efeito. Afinal de contas, é um candle vendedor, sim, em cima da média móvel de 9. Mas na minha visão é um sinal para se dizer não. Tá? Embora isso seja bastante pessoal. Né? Tecnicamente no diário, um sinal de venda. Mas eu fico receoso de aceitar esse sinal de venda, sendo que acabou de ser acionado um sinal no gráfico diário, no gráfico semanal, desculpa, na ponta oposta, na compra, né? E é isso. Me despeço, deixo um abraço a todos, a gente volta a conversar amanhã. O chat de abertura, inclusive, será com o Thiago Bissi. Tudo de bom para vocês, até mais.